Por exemplo, eu lembro quando minha filha Camila, com 15 anos de idade, ela falou para mim: papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, tem tantos leitores, mas ultimamente você não tem conversado comigo. O que vocês fariam se errassem numa matéria em que são especialistas? Eu sou especialista em diálogo, em troca, em penetrar em camadas mais profundas da mente humana. Mas a minha filha me disse: papai, você não tem dialogado comigo ultimamente. E eu, ao invés de me defender, olha, se defender razoavelmente, brandamente é bom. Se defender demais é um sinal de infantilidade, de imaturidade. Toda pessoa que não reconhece seus erros, suas loucuras, não pede desculpas, é infantil. Pode ser mestre, doutor, pós-doutor, PhD em psiquiatria, psicologia, sociologia, medicina, é infantil. Uma pessoa madura reconhece suas loucuras, seus erros, olha nos olhos e pede desculpas. Eu olhei para minha filha e falei: filha, você tem razão. O papai está trabalhando tanto que ele não tem dado importância que você merece. E eu poderia falar: filha, eu trabalho por você, atendo milhares de pacientes, dou inúmeras conferências aqui fora do país, estou ajudando a humanidade. Mas, filha, nada disso pode neutralizar o erro que eu estou cometendo com você. Me perdoe. Filha, me perdoe. E olhe para o alto. E a Camila olhou para o alto, de maneira surpresa. Eu falei: filha, escolhe uma estrela, porque era uma noite sem lua e bem estrelada. Ela não entendeu o que meu pai está fazendo, mas ela topou a brincadeira e ela escolheu uma estrela brilhante. E eu falei para ela algo que não era brincadeira, algo muito sério, que jamais ela esqueceu. Eu falei: filha, mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu nunca vou deixar de te esquecer. Essa estrela vai estar brilhando, dizendo que eu sempre te amarei. E filha, mesmo quando o teu caminho não tiver luz, não tenha medo da vida, porque vai haver muitos momentos em que não há luz para nos dirigirmos. Mas não tenha medo da vida, tenha medo sim de não vivê-la inteligentemente. Olhe para a sua estrela interior. E eu falei para ela que devemos ser caminhantes que andam no traçado do tempo em busca de nós mesmos. Citação que eu mostrei do livro O Futuro da Humanidade, que vai se tornar um longa-metragem, e também do livro Prisioneiros da Mente, que também vai se tornar um longa-metragem, bem como Felicidade Roubada, que são livros que eu levei os meus leitores a não terem medo da vida e entenderem que a vida tem muitas contradições, que às vezes há momentos que parece que não dá, ninguém nos entende, parece que nós estamos envolvidos num tédio muito grande, não há sentido naquilo que nós fazemos. Mas quando nós estamos desenvolvendo ideias perturbadoras, o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, tende de confrontar pensamentos perturbadores. O eu vitimista é um problema. Você pode ter passado por míseras situações, desde perdas, abusos, crises, rejeições, bullying. Tudo isso é doloroso demais. Mas o eu não pode se colocar como vítima. O vitimismo faz com que os outros nos escravizem. As circunstâncias, as rejeições, as perdas, as frustrações nos controlem e fazem com que nós geremos janelas killers duplo P, ou light duplo P, ou traumáticas duplo P. As light são saudáveis. Traumáticas duplo P são como cárceres mentais. Bom, minha filha, então, ela recebeu uma estrela metaforicamente. E ela nunca mais se esqueceu que o pai deu uma estrela para ela quando ele errou por não ter dialogado naquele período de maneira mais intensa e profunda. E ela, por onde andou, foi fazer intercâmbio no Canadá, ela falava: tá vendo aquela estrela? Meu pai me deu. Meu pai me deu uma estrela dizendo para mim não ter medo da vida. Meu pai me deu uma estrela dizendo que eu nunca tivesse
medo quando não houver luz interior, olhar para a estrela interior. Foi uma metáfora que meu pai que usou para dizer o quanto que ele me ama. E as canadenses, ela estava fazendo intercâmbio na época no Canadá, ela foi para o Canadá logo em seguida, choraram, ficaram encantadas, porque lá é um país que tem muitos suicídios. É um país segundo país de melhor qualidade de vida do mundo, pelo menos era na época, mas os pais e filhos quase não dialogam, vivem cercados, ilhados em seus mundos, apontando falhas, criticando erros, preparando seus filhos para a vida, atolando eles de atividades, computador, esporte, cursos de língua, cursos técnicos, tantas coisas, só que não deixando as crianças serem infantis, ou seja, ter infância, e os adolescentes brincarem, se reinventarem. Atolam de atividades, preparando não para o futuro, muitas vezes, mas preparando para a ansiedade, para o estresse, infelizmente, preparando muitas vezes para os consultórios de psiquiatria e de psicologia. Pais, vocês têm que rolar no tapete com seus filhos, têm que contar os dias mais tristes da sua história, falar das lágrimas que você chorou, daquelas que não teve coragem de chorar, pedirem desculpas. Isso não vai tirar sua autoridade. Para com essa mania. A autoridade não se constrói elevando o tom de voz, dando direção, dando conselhos, orientações éticas. A autoridade se constrói também em destaque quando você transfere o capital da experiência, quando você fala do ser humano que está em você, que chorou, que claudicou, que errou, que teve medos, passou por crises, dificuldades. Casais, um prometem para o outro, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, eu te amarei para sempre. Grande mentira, eu minto que te amarei para sempre. Quem que ama para sempre? Ah, vou amar, meu marido está ansioso, qualquer problema ele perde o autocontrole. Quem ama um marido nessas circunstâncias, ou a esposa que fica irritada, nervosa, descontrolada, num foco de tensão, nós não amamos sempre, é mentira. Eu prometo que treinarei a te amar, mesmo nas adversidades, que eu verei com um charme os seus defeitos. Como você é bonito até quando você, em alguns momentos, tem alguns erros suportáveis. Quando ele ou ela faz isso, quando ele ou ela brinca mais, são bem mais humorados, e sinceramente vocês estão me ouvindo, olha, vocês estão me ouvindo, a grande maioria dos casais perderam o bom humor. Com o passar dos anos, eles se tornam técnicos. Eles não são leves, eles não são encantadores. Nós temos que ser encantador da nossa amada, encantador do nosso amado. Nós temos que ser encantadores de crianças. Temos que ser pessoas que brincam mais, elogiam mais. E quando for falar sobre um erro, e temos de falar, primeiro elogia quem erra. É uma estratégia para quem entende o processo de construção de pensamentos. Porque quando você elogia quem erra, você é inteligente, você é capaz. Agora pense no seu comportamento, pense na sua atitude. Quando você faz uma pergunta elegante depois de um elogio solene, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, que quase como um raio de luz abre janelas, não killers, porque você não invadiu a privacidade, você não apontou o erro, não foi indelicado, abre janelas light que iluminam a mente de quem você está corrigindo e, consequentemente, ele ou ela vai ter subsídios, milhares de informações para dar respostas inteligentes nas situações em que ele errou ou ela errou, ele falhou ou ela falhou. Assim fica muito, muito bonito. A vida ganha densidade, a vida ganha, e vocês não imaginam como a vida se torna super agradável, gostosa. Olha, não é fácil conviver com o ser humano. Todos nós erramos, falhamos, não há pessoas perfeitas. Mas dá para viver de maneira tão rica, tão agradável, tão tranquila, quando nós deixemos a necessidade neurótica de mudar os outros.